MW, cara, eu sei que existe hoje, é muito comum. É o grind eterno de multicontas, mano. Isso daí sempre foi uma parada que me pegava demais. Pra você não ficar muito atrás, você vai ter que ter aí uma PTzinha, um WP, um EP, um WR, um dano ali pra você upar e tal, fazer suas coisas solos. Se não for isso, você fica muito prejudicado. – 2005. Ano de lançamento de Perfect World. No Brasil, o jogo só chegaria 3 anos depois, em 19 de maio de 2008. Naquele início, o jogo não foi pensado para ser multiconto. Isso não era uma decisão moral ou filosófica, mas era técnica. A maioria dos computadores da época rodava o jogo de forma limitada. Processadores com 1 ou 2 núcleos, pouca memória e placas de vídeo modestas. O próprio Perfect World foi desenvolvido para rodar praticamente em um único núcleo de processamento. Abrir 2 janelas já era difícil, 10 então era impensável. O design do jogo refletia isso. Você matava mobs, repetia o processo e eventualmente alguns itens caíam do chão. Entre eles, os famosos itens de caça ao dragão, os DS. Esses itens tinham algo fundamental para a economia, um valor mínimo definido pelo próprio sistema. A economia tinha um piso. Não era perfeita, mas era previsível. Quanto mais difícil e demorado era obter um item, mais ele valia. O tempo do jogador tinha um peso real dentro do mercado. Naquela época, a economia não era um pilar central dos MMORPGs. Ela existia, mas não era estudada, simulada e controlada como em jogos modernos. Basta comparar com títulos como Mir4 da WeMade, onde a economia já nasce integrada ao design, à progressão e ao controle de oferta. Não é perfeita, mas já dá para sentir que tem uma diferença dos mercados antigos. Mas mesmo antes do lançamento oficial no Brasil, um problema já dava sinais. 2 meses antes da estreia brasileira, vídeos começaram a circular mostrando personagens farmando sozinhos, sem parar. Os bots. De uma hora para outra, as pesquisas por programas que farmavam materiais e moedas por hora se tornaram muito grandes. Isso aconteceu bem perto do mês de outubro de 2008, pouco tempo depois do servidor brasileiro ter sido lançado. O vídeo mais antigo que se pode encontrar no YouTube sobre bots é de 14 de fevereiro de 2008. Você pode ver como a qualidade desse bot era bem duvidosa, porém eu acredito que para a época isso já era muita coisa, porque tudo era mais difícil. E o mais interessante aqui não é nem o vídeo, e sim o primeiro comentário, que é de um brasileiro perguntando onde ele consegue comprar esse bot e se funciona no Perfect World Brasil. É um fato bem engraçado de se comentar. O problema nunca foi matar mobs. O problema sempre foi repetir a mesma ação milhares de vezes sem um custo humano. Os bots não criaram uma mecânica nova. Eles apenas executaram em escala absurda exatamente o que o jogo já pedia a um jogador comum. O resultado foi inevitável: produção excessiva de itens, mais moedas circulando e um mercado sem mecanismos reais de controles de preço. Perfect World nunca teve um sistema robusto de estabilização econômica entre os jogadores. Sem piso real, sem teto e sem amortecimento. Um item podia valer um preço hoje e amanhã valer metade disso. A economia começou a perder referência, e junto com ela, o valor do tempo do jogador. Quando o problema ficou grande demais para ser ignorado, a desenvolvedora precisou agir, e os itens perderam qualquer valor mínimo definido do jogo. Tudo passou a ser precificado apenas pela quantidade de moeda em circulação. Com o passar do tempo, matar monstros no mapa aberto deixou de ser uma atividade realmente lucrativa. A economia do jogo foi se concentrando em conteúdos específicos: DGs, bosses, moldes e materiais raros. Esses conteúdos nunca foram pensados para o jogo solo. Eles exigiam grupos, coordenação e divisão de funções.
e inevitavelmente a divisão de recompensas. Jogar em grupo significa dividir o drop, aceitar que, mesmo fazendo tudo certo, você pode sair sem nada. Dentro de um jogo onde o progresso está diretamente ligado ao tempo investido, isso começa a gerar um conflito, porque 2 horas em grupo podem render menos do que 2 horas jogando sozinho. É nesse ponto que a lógica do sistema começa a empurrar o jogador para escolhas ruins. Se eu faço a instância em grupo, eu divido tudo, mas se eu faço sozinho, eu concentro tudo. O problema é que fazer sozinho não significa jogar melhor, significa controlar mais personagens ao mesmo tempo. No início, isso era difícil, instável e pouco eficiente. Trocar de janelas manualmente, usar macros simples e tentar coordenar múltiplas contas tornava qualquer DG um boss caótico. Não era natural, não era saudável para o jogo. E foi assim, exatamente nessa dificuldade, que foi reaberto o espaço para ferramentas externas. Não como melhoria de jogabilidade, mas como um atalho. O espelho não joga por você. Ele não toma decisões inteligentes. Ele apenas replica comandos. Você controla uma conta principal e as outras repetem exatamente a mesma ação. Movimento, skill e ataque, tudo copiado. Na prática, isso transforma algo que deveria exigir cooperação entre várias pessoas em uma operação individual mecanizada. O problema aqui não é a tecnologia em si, é o efeito que ela causa. O espelho elimina a fricção, remove a necessidade de coordenação humana e reduz o MMO a uma linha de produção controlada por um único jogador. O multiconta deixa de ser exceção e passa a ser método. Não porque seja bom para o jogo, mas porque o sistema passou a recompensar quem aceita atravessar essa linha. E quando atravessar essa linha vira um pré-requisito para não ficar para trás, o dano deixa de ser individual e se torna estrutural. Aqui já entra um ponto que particularmente eu não gosto e a grande maioria de que eu pergunto também não gosta, que é o que se tornou cultural dentro do PW, que é o multiconta. O pessoal jogar um MMORPG, que teoricamente é para ter formações de grupo, DGs e tudo mais, dificuldades ali em público, né, com a galera toda junta, e você basicamente jogar um MMORPG sozinho, né, jogar com 6 contas, 10 contas, 15 contas, enfim, você fazer tudo solo, né, dentro de um jogo que é online. Depois que o multiconta se torna viável, ele deixa de ser apenas uma ferramenta opcional. Ele passa a influenciar o ritmo do servidor como um todo. A partir desse ponto, 2 jogadores podem estar jogando ao mesmo tempo, no mesmo servidor, mas em velocidades completamente diferentes. Não porque um seja melhor mecanicamente, mas porque ele produz mais em menos tempo. E no Perfect World, tudo passa pelo tempo do jogador. Quando o progresso é mais lento, cada item exige mais esforço, mais repetição e mais horas investidas. Isso naturalmente limita a quantidade de itens no mercado. Itens são mais raros, o valor se mantém mais estável e o preço tende a refletir a dificuldade real da obtenção. Nesse cenário, o tempo do jogador tem peso econômico, não apenas como esforço, mas como referência de valor. Agora, quando o multiconta entra em cena, essa lógica começa a se distorcer. O jogador jogando com várias contas consegue produzir em paralelo. Ele faz mais instâncias, gera mais materiais e coloca mais itens no mercado em menos tempo. Isso aumenta a oferta e pressiona os preços para baixo. Quem continua jogando com apenas uma conta não joga pior, mas passa a competir com quem produz em outra escala. E é nesse ponto que surge um dilema. Se todos jogassem com uma conta só, o progresso coletivo seria mais lento, mas a economia tenderia a ser mais estável. Os itens demorariam mais para aparecer, mas manteriam valor. O tempo investido por cada jogador seria mais respeitado pelo mercado. Mas basta que uma parte dos jogadores adote multiconta para que esse equilíbrio se quebre. Quem não acompanha esse ritmo começa a ficar para trás. Não por escolha estética ou moral, mas por eficiência econômica. E é aí que a decisão deixa de ser eu gosto ou não de multiconta, e passa a ser eu acompanho ou fico irrelevante. Na teoria dos jogos, isso é chamado de equilíbrio de Nash, uma situação em que, mesmo existindo um resultado melhor para todos, nenhum indivíduo consegue alcançá-lo mudando de estratégia sozinho. Aplicado ao Perfect World, o multiconta se mantém não porque ele melhora o jogo, mas porque dentro do sistema atual,
Ele é a escolha mais segura para quem não quer perder progresso, poder de compra e relevância. Isso não transforma quem joga multiconta em vilão, mas também não transforma essa prática em algo saudável para a economia do jogo. Quando um sistema empurra jogadores racionais para decisões que prejudicam o coletivo, a discussão deixa de ser sobre quem está certo ou errado. E a pergunta que fica é outra: o que precisa mudar para que essa escolha deixe de ser necessária?